E aí, bora mergulhar num assunto que é a base de tudo na nossa comunicação? Tô falando dos tipos de frase. Pode até parecer coisa da escola, né? Mas olha, entender isso de verdade faz uma diferença gigante em como a gente se expressa e entende os outros. Para começar, já lanço um desafio, um quebra-cabeça. Dá uma olhada nisso aqui. São as mesmas 4 palavras. Você comprou o pão. Só que dependendo do sinal no final, a gente tem 4 mensagens completamente diferentes. Uma é uma certeza, outra é uma negação, a terceira é uma dúvida e a última é pura surpresa. Como pode, né? Fica aí que até o final a gente desvenda esse mistério junto. É que no fim das contas, uma frase não é só um monte de palavras juntas. Pensa bem, é a ferramenta que a gente usa para tudo, para passar uma informação, para mostrar um sentimento, para deixar claro uma intenção. É como a gente se conecta de verdade. E para sacar essa mágica toda, a gente só precisa ficar de olho em 2 pistas. A primeira é a intenção por trás das palavras, o que a pessoa está querendo dizer de fato. E a segunda, bem mais óbvia, é o sinal de pontuação lá no finalzinho. Juntou essas 2 coisas? Pronto, qualquer frase fica clara. Então, vamos começar pela primeira categoria. Aqui o papo é reto, sabe? O objetivo é simplesmente declarar alguma coisa, ou seja, afirmar ou negar um fato. É um mundo do sim ou não, da informação direta, sem rodeios. Olha que exemplo perfeito do poder de uma palavrinha só. De um lado a gente tem "o dia está bonito hoje". Beleza, uma afirmação positiva. Agora, do outro lado, a gente só precisou colocar um não ali no meio e pronto. A realidade que a gente está descrevendo virou de cabeça para baixo. A estrutura é quase a mesma, mas o sentido é o oposto. E aqui vai uma dica legal. Sabe que tanto as frases que afirmam quanto as que negam fazem parte de um mesmo grupão? São as chamadas frases declarativas. Por quê? Porque, no fundo, as duas estão fazendo a mesma coisa, declarando algo, informando um fato. Pensar nelas juntas ajuda a organizar as ideias. Faz sentido, né? E para bater o olho e saber que uma declaração é negativa, é só procurar por umas palavrinhas-chave. A mais famosa de todas é o não, claro. Mas nunca, jamais, nem. Todas elas são como placas de sinalização, sabe? Indicando que algo está sendo negado. Não tem como errar. Ok, já falamos do mundo das certezas. Agora vamos mudar a intenção. Vamos entrar no território da curiosidade, da dúvida, daquela vontade de saber mais. E é para isso que serve a frase interrogativa. A missão dela é uma só: ir atrás de uma informação que a gente não tem. É para fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, pedir um esclarecimento. É a frase que começa as conversas. E a receita aqui é moleza. Primeiro, ter a intenção de perguntar. Segundo, na hora de escrever, tem que botar o ponto de interrogação no final. Simples assim. Sem ele, a pergunta não acontece no papel. E olha que interessante como isso funciona na prática quando a gente está falando. Já reparou que naturalmente o nosso tom de voz sobe um pouquinho no final da frase quando a gente faz uma pergunta? É como se fosse a nossa pontuação falada, sabe? A melodia da nossa voz já entrega que vem uma dúvida por aí. Beleza? Agora a gente vai para a terceira categoria. E essa aqui é pura emoção. Aqui a gente deixa a lógica um pouco de lado para dar espaço para o coração, por sentimentos mais intensos. Essa é a frase exclamativa. Pensa nela como um grito, um uau, um suspiro, tudo isso colocado em palavras. O objetivo dela não é informar nem perguntar, é simplesmente botar para fora um sentimento forte. E é impressionante a quantidade de emoções que cabem numa frase exclamativa, né? Pode ser surpresa, alegria, medo, admiração, até dor. É, de longe, o tipo de frase mais expressivo que a gente tem. Olha esse exemplo. Uau, esse bolo tá maravilhoso. A intenção aqui não é só dizer que o bolo é bom. A pessoa tá transmitindo admiração, prazer, sabe? A emoção é que é o principal da mensagem. Muito bom! Agora que a gente já tem as ferramentas na mão, que tal voltar para o nosso desafio lá do comecinho? Com tudo isso que a gente viu, acho que o código está mais do que pronto para ser decifrado. E tá aqui a resposta. Você comprou o pão, com ponto final. É uma afirmação. Você não comprou o pão, uma negação. Você comprou o pão, com interrogação, é uma pergunta, claro. E você comprou o pão, com exclamação, expressa surpresa. Viu só? Mistério resolvido. Então, se a gente pudesse resumir tudo isso numa fórmula bem simples, seria essa aqui. Intenção mais pontuação é igual a significado. É essa combinação que dá vida e sentido para o que a gente fala e escreve. É o segredo de tudo. E para a gente terminar, fica aí uma reflexão. Agora, parando para pensar, qual tipo de frase será que a gente mais usa no nosso dia a dia? Será que a gente mais declara coisas, mais pergunta ou mais se espanta com o mundo? Fica aí a curiosidade. Até a próxima.